Assunto que tem bastante detalhes e às vezes pode levar a uma certa confusão e que está sempre precisando de esclarecimento. Você sabe quando que uma associação ela pode ingressar em juízo tutelando ali interesses por parte dos seus associados? Você sabe quando que ela pode fazer isso em nome próprio, quando que ela pode fazer isso em nome dos associados? Enfim, o STJ, ao julgar o RESP 1993506, recurso especial 1993506, no caso foi a terceira turma do STJ, ele precisou se deparar com essa situação. Uma associação de produtores agropecuários, ela ingressou com uma ação possessória, defendendo o interesse dos seus associados, alguns dos seus associados ali, na manutenção de posse de uma determinada área. E o processo ele foi extinto sem o julgamento do mérito em primeiro e segundo grau por conta de ilegitimidade ativa, pelo fato de que ela não tinha autorização expressa dos associados para poder ingressar com aquela ação. O caso chegou ali ao STJ. Chegando ao STJ, foi decidido que, de fato, neste caso, é necessário a autorização expressa, tá, dos associados para que a associação entre com essa ação possessória de manutenção de posse. Então, ela pode ingressar em juízo, né, para tutelar esse tipo de interesse representando os seus associados? Pode. Eles não precisam entrar em juízo em nome próprio. Mas para fazer isso, ela precisa da autorização expressa deles. Quando que isso não seria necessário, essa autorização expressa? Em dois casos, basicamente, né? Primeiramente, é importante frisar aquele princípio básico, artigo 18 do CPC, ninguém pode tutelar em nome próprio direito alheio, né? Ninguém pode pleitear, tutelar não, né? Pleitear em nome próprio direito alheio, está lá no artigo 18 do CPC, esse é o princípio básico. Então, no caso, nós estamos tratando de exceções a esse princípio. Quando que uma pessoa pode ingressar em juízo pleiteando direitos que dizem respeito a outra pessoa ou a outras pessoas, né? No caso das associações, veja, no caso das associações, nós temos a previsão, a partir ali do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos ali a defesa do consumidor em juízo, né? Essa defesa do consumidor em juízo, com base no próprio artigo 81, ela pode ser exercida individualmente ou coletivamente. No caso da tutela coletiva dos interesses dos consumidores, veja, nós estamos ali dizendo respeito a um grupo de pessoas, um grupo determinado de pessoas. As associações, elas são autorizadas a pleitear em juízo em nome próprio os direitos dessas pessoas, né? Isso está previsto, eu vou só localizar o artigo onde isso está previsto. Aqui, ó, artigo 82 do CDC, inciso 4º, para os fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. Então, nesse caso, a associação ela não vai precisar da autorização expressa dos seus associados, né, para ingressar em juízo em nome próprio, tutelando esses interesses que estão sendo discutidos no processo. E veja, esses interesses eles podem ser até interesses individuais homogêneos, ou seja, o interesse que diz respeito a um caso concreto de uma pessoa, mas cujo resultado vai beneficiar várias outras pessoas que se virem na mesma situação. Então veja, está entrando, tutelando um interesse relativo a uma pessoa só, um caso que aconteceu. Só que aquilo que aconteceu com essa pessoa pode perfeitamente acontecer com várias outras pessoas. Essas várias outras pessoas também estão sendo indiretamente ali tuteladas, ali, o seu interesse tutelado
por essa associação que está em nome próprio ingressando em juízo. Isso está previsto ali no artigo 91 do CDC. Então, nesse caso, as associações elas podem entrar em nome próprio em juízo sem precisar de autorização expressa dos seus associados, desde que, veja, elas tenham lá ali no seu estatuto, elas tenham ali o fim institucional, né, que diga respeito à defesa desses interesses. Um outro exemplo em que elas também não precisam de autorização expressa ali para poder tutelar interesses coletivos, individuais, homogêneos, etc., é no caso da ação civil pública. A gente tem ali a lei número 7.347, a lei da ação civil pública, o artigo 5º que diz assim: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar? Agora veja, o inciso 5º, a associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, nesse caso, as associações elas também não vão precisar de autorização expressa de ninguém para poder ingressar em juízo, né? Através de uma ação civil pública, elas podem ingressar em nome próprio, mesmo estando tutelando direito alheio. Agora veja, nesse caso aqui, que o STJ tratou no que a gente estava mencionando no RESP 1993506, não se estava cuidando, né, de direito do consumidor, não se estava cuidando ali de uma ação civil pública, de uma ação ali que dizia respeito à coletividade consumerista, enfim, nem das hipóteses previstas na ação civil pública. Estava se tratando de uma ação que o STJ chamou ali a questão do rito comum, né? Tratava-se ali de uma ação de rito comum. Nesse caso, o que a lei prevê? A lei prevê a regra geral, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 21, que diz assim: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou mesmo extrajudicialmente. Então, nesse caso, esbarrou nessa formalidade, né? Nós não estávamos ali nos casos excepcionalíssimos da lei do consumidor, da lei da ação civil pública. Então, nesse caso, era uma ação possessória, era uma ação ali, né, de rito comum. Então, existe a possibilidade da associação ingressar em juízo? Existe, perfeitamente. Mas, para isso, ela vai precisar da autorização expressa dos associados. Deu para entender? Espero que sim. Eu mencionei aí os diversos dispositivos legais onde você pode estar conferindo, fazendo suas anotações. Esse assunto ele é complicado sim, ele tem muitos detalhes que se entrelaçam, tem regras e exceções. Dentro das regras e das exceções existem mais regras e exceções. Enfim, é um assunto que é difícil, mas é um assunto importante porque ele viabiliza ou inviabiliza a tutela de interesses ali dos jurisdicionados, tá bom? Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.